Francisco sempre acreditou que o tempo era um recurso renovável e infinito, e que funcionava exatamente como o concreto armado que ele usava em suas obras faraônicas espalhadas pela cidade. Ele olhava para o calendário pendurado na parede do escritório como se fosse uma conta bancária inesgotável, onde o saldo se renovava automaticamente na virada da meia-noite, sem cobrar juros e sem pedir satisfações a ninguém. Ele era um homem prático e cartesiano, que media o sucesso pela altura dos prédios que projetava e pela solidez das fundações de ferro que enterrava no solo profundo para sustentar toneladas de ambição. Ele não era um homem frio ou insensível por natureza ou por escolha. Ele apenas estava terrivelmente ocupado em construir o futuro e em garantir que nada desabasse sobre sua cabeça. Nessa construção incessante de amanhãs e de metas financeiras agressivas, o presente se tornava apenas um canteiro de obras cheio de poeira e barulho, onde era difícil ouvir o que Elisa tentava dizer com sua voz suave. Para Francisco, a vida era um grande projeto de engenharia, onde emoções eram variáveis instáveis que precisavam ser contidas com precisão para não comprometer a estrutura principal do edifício da família. Ele acreditava piamente que já era tarde demais para mudar a dinâmica do casal ou para reescrever as regras do jogo. Ele achava que a relação deles já estava solidificada como cimento seco de secagem rápida e que não havia mais como remodelar a forma como se tratavam sem quebrar a estrutura inteira com uma marreta. Essa crença na imutabilidade das coisas era o seu maior erro de cálculo estrutural. Elisa tinha uma maneira particular de ocupar o espaço da casa e da vida dele. Ela não fazia estrondo e não batia portas para chamar atenção para si. A presença dela era como a luz da tarde que entra pela janela da sala e aquece o piso de madeira de lei silenciosamente. Você só percebe a importância daquele calor quando o sol se põe e o frio sobe pelos pés descalços e congela os ossos e a alma. Durante 30 anos, eles dividiram o mesmo endereço e a mesma rotina milimetricamente calculada. O café da manhã era um balé silencioso de xícaras de porcelana branca e torradas secas, onde as palavras eram economizadas como se fossem munição para situações de emergência que nunca chegavam. Francisco lia as notícias no tablet, com a testa franzida, preocupado com a cotação do dólar e com o preço do aço importado que afetaria o orçamento da Torre Esmeralda, seu maior projeto até então. A mente dele já estava no canteiro de obras a quilômetros dali, calculando a resistência das vigas mestras e discutindo mentalmente com fornecedores imaginários sobre prazos de entrega impossíveis. Ele mastigava a torrada sem sentir o gosto, pois o sabor do cimento e da poeira da obra já estava impregnado na sua língua há anos. Elisa olhava para o jardim através do vidro da cozinha, observando as camélias que ela mesma plantara e que floresciam sem que Francisco notasse a cor vibrante das pétalas ou o cheiro que exalavam. Às vezes, ela suspirava profundamente. Um som curto e contido que escapava dos lábios dela como um pedido de socorro em código Morse que ele não sabia decifrar ou não queria ouvir. Francisco ouvia aquele suspiro, mas o classificava na categoria de ruídos irrelevantes da casa, como o zumbido da geladeira nova ou o estalo da madeira dilatando no verão quente. Ele pensava que se fosse algo grave, ela diria com todas as letras e protocolaria o pedido em 3 vias como faziam na empresa. Ele pensava que, se ela precisasse de algo, ela pediria formalmente como um cliente pede uma alteração na planta baixa. Ele não entendia que o silêncio dela não era paz, e sim uma espera angustiante. Ele acreditava que a estabilidade financeira era a linguagem do amor, e que pagar as contas em dia era o poema mais bonito que ele podia recitar para ela. Houve uma noite específica que agora voltava à mente de Francisco como um filme em repetição constante e torturante, projetado na tela da sua culpa insone. Uma terça-feira comum dessas que não deixam rastro na memória de quem vive no automático e na pressa. Francisco chegou tarde do escritório, trazendo consigo o cheiro de ar-condicionado viciado e o estresse de uma reunião que durou 4 horas sobre a fundação problemática da nova torre comercial que apresentava fissuras. Ele entrou em casa com a gravata frouxa e a pasta de couro pesada na mão direita, sentindo o peso do mundo nos ombros. A casa estava na penumbra habitual,
pontuada apenas pela luz amarela e quente do abajur de leitura no canto da sala de estar. Elisa estava sentada no sofá bege, com um livro de capa azul fechado no colo. As mãos dela estavam cruzadas sobre a capa do livro e os nós dos dedos estavam brancos de tanto apertar o volume com força. Ela olhou para ele quando ele entrou e o olhar dela atravessou a alma dele como um raio laser que busca uma falha na estrutura de um pilar. Havia uma urgência estranha naqueles olhos castanhos que ele conhecia há 3 décadas. Algo que tremulava como uma chama de vela exposta ao vento forte da tempestade iminente que se aproximava. Ela disse: Francisco, precisamos conversar sobre nós agora. A frase pairou no ar condicionado da sala, congelando o tempo e o espaço ao redor deles. Francisco sentiu o peso daquelas palavras, mas o cansaço físico e mental era maior do que a curiosidade ou o cuidado com a esposa que estava ali. Ele pensou nos e-mails que ainda precisava responder para a diretoria sobre os custos extras. Pensou na vistoria do dia seguinte, que exigiria sua atenção total para evitar um desastre na obra. Ele soltou a pasta na poltrona de veludo com um baque surdo e disse agora: Não, Elisa, por favor. Estou exausto e minha cabeça vai explodir. O dia foi um inferno com os fornecedores de cimento que atrasaram a entrega e quase pararam a obra inteira. Amanhã nós falamos. A gente conversa amanhã sem falta, eu prometo. Ele passou por ela sem tocar no ombro dela e sem beijar a testa dela, como fazia no início do casamento quando ainda havia tempo. Ele foi para o banho direto buscando refúgio na água quente e no isolamento do box de vidro temperado. A água lavou o suor e o cansaço superficial do corpo, mas não lavou a imagem do rosto dela implorando por conexão humana e atenção. Ele ficou debaixo do chuveiro pensando que Elisa não entendia a pressão que ele sofria para manter o padrão de vida deles naquele condomínio de luxo. Ele pensava que estava fazendo tudo aquilo por ela para garantir o futuro confortável deles na velhice que parecia tão distante. Ele não via que o futuro estava sendo destruído exatamente naquele momento pela falta de presente e de presença real. Quando ele voltou para o quarto, ela já estava deitada de costas para ele, coberta até o pescoço pelo edredom branco e macio. A respiração dela era ritmada e suave, mas havia uma tensão elétrica no ar que ele preferiu ignorar para não ter que lidar com emoções difíceis antes de dormir. Ele pensou que ela estava dormindo profundamente e sonhando. Ele pensou que o problema tinha sido adiado com sucesso para um momento mais oportuno na agenda dele, que nunca tinha espaços vazios. Ele apagou a luz do abajur e dormiu com a consciência tranquila, de quem acredita que o calendário é infinito e que as pessoas são imortais e inquebráveis. Ele não viu que naquela noite ela não dormiu nem por um segundo sequer. Ele não viu que ela ficou olhando para a parede escura, com os olhos abertos e úmidos, deixando as lágrimas escorrerem silenciosamente para o travesseiro de penas. Ele não percebeu que aquele amanhã que ele prometeu com tanta facilidade nunca chegaria da forma que ele imaginava nos seus planos de engenheiro calculista. Os dias seguintes foram preenchidos pela mesma névoa de normalidade e compromissos profissionais urgentes que sugavam sua energia vital. Francisco continuou correndo atrás de prazos impossíveis e brigando com empreiteiros ao telefone enquanto dirigia seu carro importado pela cidade cinza. Elisa continuou ali na casa grande e silenciosa, como um fantasma na própria vida, vagando pelos cômodos decorados. Mas algo fundamental havia mudado na atmosfera da residência que ele chamava de lar. O silêncio dela tinha mudado de textura e de densidade, tornando-se quase sólido. Antes era um silêncio de espera e de paciência virtuosa de quem ama. Agora parecia um silêncio de desistência e de encerramento de ciclo vital. Mas Francisco estava muito ocupado analisando plantas e orçamentos milionários para notar a diferença sutil nas frequências do silêncio doméstico que gritava aos seus ouvidos surdos. Ele notava que o jantar estava pronto na hora certa e que o sabor era o mesmo de sempre. Notava que as camisas estavam passadas e alinhadas no closet por cor, com o rigor militar de sempre. Notava que a vida funcional da casa operava com perfeição suíça e sem falhas aparentes. Para ele, isso bastava como prova de amor e estabilidade conjugal inabalável. Para ele, a engrenagem estar girando era a prova cabal de que a máquina estava intacta e operante e pronta para durar mais 30 anos.
Ele não percebia a ferrugem emocional corroendo a estrutura por dentro e comprometendo a sustentação de tudo o que eles construíram. Ele não percebia que Elisa estava se despedindo aos poucos e em segredo absoluto. Uma despedida feita de pequenos gestos invisíveis aos olhos de quem só vê concreto e aço e lucro. Um olhar demorado para as fotos antigas no corredor onde eles apareciam, sorrindo na praia em lua de mel, com a pele bronzeada. O jeito como ela tocava as folhas das plantas no jardim, como se quisesse memorizar a textura aveludada delas e levar aquela sensação consigo. A forma como ela parou de perguntar como foi o dia dele no trabalho, pois sabia que a resposta seria monossilábica e vazia. Ela estava recolhendo sua própria história e seus próprios sentimentos para dentro de si mesma. Estava dobrando os afetos como quem dobra roupas delicadas para colocar numa mala de viagem que não tem data de volta marcada e nem destino certo. Francisco vivia na superfície das coisas tangíveis enquanto ela mergulhava nas profundezas de um adeus silencioso e resignado. Ele trazia dinheiro para casa e achava que isso comprava tempo e lealdade eterna. Ele trazia segurança material e achava que isso garantia a permanência das pessoas ao seu lado. Ele não sabia que a maior insegurança de Elisa não era financeira, mas sim a certeza absoluta de estar sozinha acompanhada naquela mansão. Ele só acordou para a realidade quando a realidade bateu na porta com a força de um martelo demolidor, capaz de derrubar paredes. Foi numa manhã de quinta-feira cinzenta e chuvosa que a ilusão de controle de Francisco se estilhaçou em 1000 pedaços irreconciliáveis no chão da cozinha. Ele acordou com o despertador do celular, tocando às 6h30 com aquele som irritante de radar que ele odiava. O lado da cama dela estava frio ao toque da mão dele. Isso não era comum na rotina deles de décadas de convivência. Elisa sempre acordava antes dele, mas o calor do corpo dela ainda permanecia nos lençóis e no travesseiro como um rastro de vida e calor. Ele levantou, sentindo um calafrio que não vinha da temperatura do quarto, mas de um pressentimento ruim que gelou seu estômago. A casa estava imersa num silêncio absoluto e pesado que pressionava os ouvidos como se estivesse debaixo d'água. Não havia cheiro de café recém-passado invadindo o andar de cima, como acontecia todas as manhãs. Não havia o som do rádio baixo na cozinha, sintonizado nas notícias da manhã que ela gostava de ouvir. Ele desceu as escadas de mármore chamando o nome dela, com uma irritação latente na voz por causa do atraso no café. A voz dele ecoou na sala vazia e voltou para ele com um tom de estranheza e eco oco e assustador. Ele a encontrou na cozinha perto da mesa de vidro, mas ela não estava olhando para o jardim e nem preparando a mesa do café da manhã. Ela estava no chão frio de porcelanato, que ele mesmo escolhera pela durabilidade e facilidade de limpeza. O evento que interrompeu o futuro tinha chegado sem aviso prévio e sem carta de intenções protocolada, sem negociação e sem possibilidade de recurso jurídico ou apelo. Naquele momento, o tempo parou para Francisco de uma forma brutal e definitiva e irreversível. O relógio moderno na parede continuava movendo os ponteiros segundos após segundo, mas a vida como ele conhecia tinha estagnado num pesadelo real e palpável. O som da sirene chegando de longe parecia vir de outro planeta ou de outra dimensão. A correria dos profissionais de resgate entrando na casa com botas pesadas, sujando o piso imaculado de lama e água. As luzes vermelhas piscando e refletindo nos armários brancos da cozinha planejada, criando sombras dançantes e macabras. Tudo parecia um filme mal dirigido, onde ele era um espectador incapaz de intervir ou de mudar o roteiro trágico que se desenrolava. Ele queria gritar para eles pararem e darem um tempo para ele pensar. Ele queria gritar que eles tinham uma conversa pendente desde terça-feira e que isso precisava ser resolvido antes de qualquer coisa acontecer. Ele queria dizer que tinha prometido falar com ela hoje e que ele sempre cumpria prazos contratuais. Mas o universo não estava interessado nas promessas atrasadas dele, ou nos prazos dele, ou na agenda dele. O universo estava ocupado impondo sua lei de impermanência e fragilidade humana sobre a arrogância dele. Francisco viu a mulher com quem viveu 30 anos ser levada numa maca com cintos de segurança apertados, e a única coisa que ele conseguia pensar
Era na voz dela dizendo: Francisco, precisamos conversar sobre nós. Aquela frase agora soava como uma sentença de morte irrevogável. Soava como o último aviso de um sistema que estava prestes a colapsar por falta de manutenção preventiva. E ele tinha ignorado o aviso luminoso. Ele tinha apertado o botão de soneca na vida real, achando que podia acordar depois. E agora, o despertador não tocaria mais para eles. A viagem até o prédio de corredores brancos e assépticos foi um borrão de luzes e sons distorcidos que Francisco assistiu através de uma janela de vidro embaçada pela chuva torrencial que caía lá fora. Francisco foi no banco de trás do veículo de emergência, segurando a bolsa dela contra o peito, como se fosse um escudo. A bolsa de couro marrom que ela usava todos os dias para ir ao mercado ou à padaria e que ele nunca tinha notado os detalhes ou o desgaste nas alças. Ele sentiu o peso do couro sintético nas mãos e percebeu com um choque elétrico que não sabia o que havia dentro daquele objeto tão familiar e cotidiano. Ele tateou o formato de um estojo de óculos e de uma carteira inchada através do couro frio. Que segredos ela carregava ali dentro daquela bolsa simples? Que anotações em papéis soltos de supermercado com letras apressadas? Que pedaços da vida dela ele desconhecia totalmente por falta de interesse ou curiosidade? Ele percebeu que conhecia a esposa estatística e funcional que gerenciava o lar com eficiência. A mulher que pagava as contas da casa com pontualidade britânica e nunca deixava faltar nada. A mãe dos seus filhos já adultos que ligava para eles aos domingos para saber dos netos e contar novidades. Mas ele não conhecia a mulher que tinha tentado falar com ele na terça-feira à noite com urgência no olhar e medo na voz. E agora, enquanto as portas automáticas daquele prédio de vidro se abriam para engoli-la para dentro de um setor restrito e proibido, ele sentiu o primeiro golpe real da consciência tardia rasgando seu peito ao meio. Aquele prédio com cheiro de éter e produtos químicos fortes não aceitava negociações ou subornos financeiros de qualquer espécie. Ali o amanhã não era uma garantia contratual assinada em cartório com firma reconhecida. Era uma hipótese cada vez mais remota e frágil, dependente de máquinas e eletricidade. Francisco sentou-se na sala de espera destinada aos familiares angustiados. As cadeiras eram de plástico duro e frias, ao contato desenhadas para serem desconfortáveis e desencorajar a permanência. O cheiro de desinfetante forte impregnava o ar e grudava na roupa e na pele e no cabelo. Ele olhou para o relógio de pulso caro que usava e que marcava as horas de um mundo que não existia mais para ele. Eram 10 da manhã em ponto. Ele deveria estar numa reunião com a diretoria da construtora, apresentando o projeto da Torre Esmeralda e discutindo margens de lucro. Ele pensou nos 30 andares que projetou com tanto orgulho. Pensou nas vidraças duplas importadas da Alemanha. Pensou no paisagismo do hall de entrada, que custaria uma fortuna. De repente, todos aqueles detalhes técnicos pareciam ridículos e infantis diante da realidade daquele corredor. Ele trocaria a Torre Esmeralda inteira sem pensar duas vezes. Trocaria cada tijolo e cada metro quadrado de área construída e cada centavo de lucro por apenas 5 minutos, sentado no sofá bege com Elisa novamente. Ele daria sua reputação profissional inteira e todos os prêmios que ganhou para poder voltar à terça-feira e largar a pasta no chão e ouvir o que ela tinha para dizer. O celular no bolso do paletó vibrava incessantemente como um inseto nervoso e inoportuno, exigindo atenção. Clientes ligando desesperados por causa da chuva na obra. Chefes cobrando posições e cronogramas atrasados. O mestre de obras mandando fotos de vigas metálicas enferrujadas. Problemas que minutos antes pareciam vitais e inadiáveis, agora eram tão insignificantes quanto poeira no vento de uma tempestade de areia no deserto. Ele tirou o aparelho do bolso e olhou para a tela iluminada com desprezo profundo. Nomes importantes da indústria piscavam ali, exigindo sua atenção imediata. Mas nenhum deles importava mais do que o silêncio daquele corredor de hospital. Ele desligou o aparelho com um gesto lento e definitivo, encerrando a conexão com o mundo lá fora e com sua antiga vida. Pela primeira vez em anos, ele estava totalmente disponível e sem interrupções comerciais ou profissionais. Mas agora não havia ninguém para ouvir a disponibilidade dele ou aproveitar o tempo dele que agora sobrava.
A espera naquele corredor tinha uma densidade própria e sufocante que esmagava os pulmões e dificultava a respiração. O tempo ali não corria em linha reta como nos canteiros de obra onde cada etapa tem data certa para acabar. Ele se arrastava em círculos concêntricos de angústia e esperança vã que nunca se concretizava. Francisco observava as outras pessoas ao redor com um olhar clínico e analítico. Rostos cansados e inchados de chorar por entes queridos. Olhares perdidos focados no chão de linóleo encerado e gasto. Todos ali compartilhavam a mesma cidadania temporária e indesejada naquele país da dor. A cidadania do reino da incerteza absoluta, onde o dinheiro não vale nada e o status não abre portas. Ele começou a contar as lajotas do chão para não enlouquecer com os pensamentos. 1, 2, 3 lajotas brancas com manchas cinzas. Uma lajota cinza quebrada no canto. Ele tentava aplicar a lógica da engenharia ao caos da vida e da morte para tentar encontrar um padrão. Mas a lógica falhava miseravelmente diante do mistério do fim. Um especialista de jaleco veio falar com ele depois de horas que pareceram séculos de tortura medieval. As palavras eram técnicas e distantes, como se ele estivesse lendo um manual de instruções de uma máquina complexa. Termos complexos sobre o estudo das sombras da mente e tempo de resposta, e o sufocamento da consciência, que tentavam explicar o inexplicável. Francisco ouvia as sílabas, mas não processava o significado completo das frases ditas. Ele só queria saber se ela ia abrir os olhos castanhos novamente e olhar para ele com reconhecimento. Se ela ia acordar daquele sono forçado e dizer o nome dele com carinho. Se ele teria a chance de resgatar aquela terça-feira perdida na sala de estar e reescrever o final da cena fatídica. O especialista foi cauteloso e profissional, evitando promessas que não podia cumprir. Disse que o estado era gravíssimo e instável e que o cérebro tinha sofrido muito, que o evento tinha sido massivo e extenso, afetando áreas vitais de controle, que as próximas horas eram decisivas para qualquer prognóstico de sobrevivência ou recuperação. Francisco assentiu com a cabeça, num movimento automático e zumbi sem forças para questionar. Uma obediência mecânica diante da autoridade da medicina que ele não ousava desafiar. Quando finalmente permitiram que ele entrasse no quarto restrito, ele sentiu as pernas fraquejarem como se não tivesse ossos para sustentá-lo em pé. O ar-condicionado estava gelado demais e penetrava nos ossos. A luz era branca demais e feria os olhos cansados. A mulher deitada na cama estreita parecia Elisa, mas ao mesmo tempo não era ela, e sim uma cópia pálida. Havia tubos plásticos saindo da boca e entrando no nariz. Havia fios conectados ao peito, monitorando batimentos cardíacos fracos. Havia máquinas emitindo bips rítmicos e eletrônicos que ditavam a nova cadência da existência dela, substituindo o ritmo natural do corpo e da vida. Ela parecia pequena e indefesa diante de tanta tecnologia fria e impessoal que a cercava. Frágil como um pássaro caído do ninho, que não consegue mais voar e espera o fim. Francisco puxou uma cadeira de metal e sentou-se ao lado da cama elevada com cuidado. O som da cadeira arrastando no chão fez um ruído agudo que feriu o silêncio do quarto. Ele segurou a mão dela com as 2 mãos dele, buscando algum calor ou sinal de vida. A pele estava morna ainda, mas inerte e sem resposta muscular ao toque. Não havia o aperto de volta que ele esperava ansiosamente como um milagre. Não havia a reação familiar ao toque dele que ele conhecia há anos e que sempre ignorou. Ele olhou para o rosto dela iluminado pela luz artificial do monitor cardíaco que piscava em verde monótono. As linhas de expressão que ele conhecia tão bem estavam relaxadas de uma forma antinatural e assustadora como uma máscara de cera, sem a tensão das preocupações cotidianas de gerir uma casa e uma família, sem a mágoa que ele, sem saber, havia plantado ali com sua indiferença e falta de tempo crônica. Ele começou a falar baixinho para não perturbar a ordem do local e não acordar os outros pacientes. A voz saiu rouca e quebrada, falhando nas vogais e tremendo. Ele falou sobre o dia lá fora e sobre a chuva que não parava. Falou sobre o trânsito que viu na vinda e sobre o motorista da ambulância que correu muito. Falou trivialidades estúpidas porque não sabia por onde começar o que realmente importava dizer naquele momento final. Ele tentou trazer a normalidade para dentro daquele quarto estéril, como se a rotina
tivesse o poder mágico de curar o dano cerebral irreversível. Mas o silêncio dela era uma barreira intransponível e sólida como concreto armado. Um muro de vidro blindado que o separava dela definitivamente e cruelmente para sempre. Ele lembrou de todas as vezes que ela quis conversar sobre sentimentos profundos e ele ligou a televisão no volume alto para abafar a voz dela e não ter que pensar. Lembrou de todas as vezes que ela sugeriu um passeio no parque num domingo de sol e ele disse que estava cansado demais para andar e preferia ficar no sofá vendo futebol e bebendo cerveja. Lembrou dos aniversários de casamento comemorados de forma protocolar em restaurantes caros que ele escolhia pela carta de vinhos e não pelo ambiente romântico. Dos presentes caros comprados na última hora pela secretária dele, que nem conhecia os gostos de Elisa e comprava qualquer coisa brilhante. Da ausência de toque físico carinhoso que não fosse sexual ou automático. Da ausência de alma na relação de convivência diária que virou apenas coabitação. A memória dele, agora, era um projetor de alta definição, passando um filme de negligência contínua, onde ele era o vilão distraído e egoísta. A culpa não veio como uma tempestade repentina e barulhenta que passa logo e deixa o sol sair. Ela veio como uma inundação lenta e silenciosa de água gelada e suja de esgoto. Água subindo pelo chão da consciência e afogando a racionalidade e as desculpas, molhando os sapatos italianos dele e estragando o couro fino, encharcando a barra da calça social e pesando nas pernas cansadas, gelada e paralisante como o medo. Francisco percebeu com o horror que tinha vivido ao lado de uma estranha que ele amava por hábito e conveniência, mas que tinha deixado de conhecer por pura negligência e preguiça emocional. Ele olhou para a aliança de ouro no dedo dela, que parecia mais largo agora que a mão estava inchada. O ouro estava gasto e opaco pelo uso constante de 30 anos de dedicação. O que eles tinham construído de verdade, além de paredes de tijolos e patrimônio acumulado. Uma casa grande num condomínio fechado com segurança armada e cercas elétricas. Filhos que agora moravam longe e que estavam voando desesperados para chegar a tempo de ver a mãe viva pela última vez. Uma conta bancária estável e robusta para a aposentadoria que eles planejavam gozar juntos. Mas onde estava a intimidade real entre duas almas que se escolheram? Onde estavam os sonhos compartilhados e os segredos sussurrados na madrugada escura? Ele percebeu que não sabia qual era a música favorita dela atualmente ou se ela ainda gostava de jazz como antigamente. Não sabia que livro azul era aquele que ela estava lendo na terça e por que ela o lia com tanta avidez e interesse. Não sabia o que a afligia quando ela suspirava na cozinha olhando para o nada e perdendo o olhar no horizonte. Ele tinha terceirizado a manutenção emocional do casamento para o tempo e para o conforto material que o dinheiro comprava. E o tempo tinha falhado miseravelmente em manter a estrutura em pé, sem alicerces fortes. Ou melhor dizendo, o tempo tinha cumprido seu papel implacável de passar independentemente da vontade humana ou dos planos de aposentadoria perfeita que ele desenhou. A noite caiu sobre o prédio branco e as janelas ficaram escuras, refletindo apenas o interior do quarto e o rosto cansado dele. As luzes do corredor diminuíram para o turno da noite, criando sombras longas e assustadoras nas paredes. O bip da máquina continuava marcando os segundos perdidos que nunca mais voltariam para o banco de horas da vida. Francisco encostou a cabeça no colchão duro da cama hospitalar, sentindo o cheiro de lavanderia industrial e cloro. Ele queria dormir e acordar daquele pesadelo terrível na sua cama confortável king size, com lençóis de algodão egípcio. Queria voltar para a noite de terça-feira e entrar em casa de novo pela porta da frente. Ele faria tudo diferente dessa vez se tivesse uma chance de ouro. Ele largaria a pasta no chão da sala sem se importar se arranhasse o couro caro ou se os papéis se espalhassem. Ele sentaria ao lado dela no sofá bege e seguraria as mãos dela com firmeza e carinho. Ele diria: "Fala comigo, Elisa. Eu estou aqui de verdade e não vou sair daqui até você terminar. Eu estou ouvindo você e nada mais importa além de nós dois. Mas a vida real não tem botão de rebobinar e não permite edições posteriores na ilha de edição da existência. A vida é uma transmissão ao vivo sem script e sem ensaio geral, onde os erros são transmitidos e gravados para sempre na memória do universo. E ele tinha errado a cena mais importante do ato final da vida, a dois por falta de atenção.
Ele começou a sussurrar promessas vãs para o ouvido dela que não podia ouvir e nem processar as palavras de arrependimento. Promessas de viagens para a Itália que nunca fizeram por falta de agenda e excesso de trabalho. De jantares românticos, à luz de velas sem celulares na mesa tocando a cada minuto. De tempo de qualidade nos fins de semana, sem pensar em trabalho ou em concreto. De atenção plena e carinho gratuito, sem esperar nada em troca. Promessas vazias lançadas ao vento estéril do quarto de UTI, que se perdiam no ar-condicionado. Moedas falsas tentando comprar um perdão que não podia mais ser verbalizado ou concedido por quem já estava longe dali. Ele percebeu que estava negociando sozinho com a própria consciência culpada e pesada. Elisa já não estava na mesa de negociação para aceitar ou recusar a oferta tardia. Ela estava em algum lugar distante e inacessível onde a voz dele e o dinheiro dele não alcançavam mais e não tinham valor algum. Durante a madrugada fria e interminável daquele ambiente controlado, Francisco manteve-se vigilante como um sentinela, velando um tesouro perdido. Ele observou o peito dela subir e descer ritmicamente hipnotizado pelo movimento constante e artificial. O movimento era mecânico forçado por uma bomba de ar que empurrava oxigênio para pulmões que já não pediam ar. Induzido por um ventilador pulmonar que fazia um som de fole constante e irritante como uma fábrica funcionando. Não era a respiração suave e orgânica que ele ouvia no quarto escuro de casa todas as noites quando ela dormia ao lado dele. Aquilo era apenas biologia básica, sendo sustentada pela engenharia médica avançada e brutal que desafiava a natureza. A essência dela já não habitava aquele movimento repetitivo e sem alma. A Elisa que ria abaixo das piadas sem graça dele para agradar e manter o clima leve. A Elisa que olhava o jardim com ternura e falava com as plantas como se fossem gente. A Elisa que suspirava olhando pela janela com saudade de algo que ele não sabia o que era e nunca perguntou. Onde ela estava agora naquele exato momento de suspensão entre a vida e a morte. Francisco sentiu um medo primitivo e infantil invadir seu peito e apertar o coração com garras geladas. O medo de ficar sozinho numa casa enorme, cheia de memórias mudas e objetos estáticos que perderam o significado sem ela. Ele percebeu que a casa seria grande demais para um homem só e suas culpas acumuladas. Silenciosa demais para suportar sem enlouquecer com o eco dos próprios passos. Ele percebeu que cada objeto lá dentro seria um lembrete cruel do que ele não fez e do que ele ignorou deliberadamente por anos. A poltrona de veludo onde ele a ignorou na terça seria um trono de vergonha eterna na sala. A mesa de jantar de 8 lugares, onde comeram em silêncio por anos, seria um deserto de mogno vasto e árido. O jardim que ele nunca ajudou a cuidar e cujas flores ele nem sabia o nome seria uma floresta acusatória que cresceria desordenada. Cada canto da casa seria um tribunal permanente julgando suas ausências. E o juiz implacável seria a sua própria memória seletiva, que agora decidia mostrar tudo o que ele perdeu em detalhes vividos e coloridos. Ele tentou lembrar a última vez que disse "eu te amo" para ela e realmente sentiu o peso e a verdade da frase vibrando no peito e na voz. Não o "eu te amo" automático de final de ligação telefônica, quando ele queria desligar logo para voltar à reunião importante. Mas o "eu te amo" que olha nos olhos e espera a resposta com ansiedade e vulnerabilidade de quem se entrega. Ele não conseguia lembrar de uma data específica ou de um momento concreto recente. Fazia anos, talvez, que essa frase não era dita com verdade e intenção. Talvez décadas inteiras de silêncio afetivo, disfarçado de rotina. O amor tinha virado uma infraestrutura básica da vida dele, como saneamento e esgoto. Algo que estava lá garantido, como a encanação de água ou a fiação elétrica embutida nas paredes de alvenaria da casa, indispensável para o funcionamento da casa, mas invisível aos olhos e esquecida na manutenção preventiva. E agora, a luz estava prestes a ser cortada por falta de pagamento afetivo acumulado ao longo dos anos. A água estava prestes a secar na fonte vital e deixá-lo com sede. E ele estava ali no escuro total, tateando o nada e buscando uma saída. Com sede de afeto e de absolvição que ninguém podia dar. Segurando a mão de uma mulher que já tinha iniciado sua partida muito antes de cair no chão da cozinha naquela manhã fatídica e chuvosa.
Ela tinha partido aos poucos e em prestações suaves que ele não percebeu. Em cada não que ele disse sem pensar nas consequências. Em cada depois a gente vê que nunca acontecia e virava nunca. Em cada silêncio constrangedor durante o jantar com a TV ligada no telejornal. Aquele evento médico agudo era apenas o ponto final de uma frase longa e triste que Francisco tinha ajudado a escrever com a sua caneta de indiferença e tinta invisível dia após dia. O terceiro dia, naquele ambiente de luzes brancas, trouxe uma clareza dolorosa e definitiva que cortou como bisturi afiado sem anestesia. Os filhos chegaram de cidades distantes, com mochilas nas costas e olhos vermelhos de choro e cansaço da viagem. Eles choraram abraçados ao corpo inerte da mãe, soluçando alto e sem vergonha da dor. Eles tocaram o rosto dela com reverência, como se fosse sagrado e intocável. Eles olharam para Francisco com pena e solidariedade genuína, tentando confortar o pai. Eles não sabiam da terça-feira fatídica e do desprezo dele naquele momento crucial. Eles não sabiam das conversas adiadas e dos silêncios impostos pela rotina de trabalho dele. Para eles, Francisco era o pai dedicado e trabalhador que estava ali ao lado da esposa no momento difícil, cumprindo seu dever de patriarca e marido exemplar. Francisco aceitou o consolo deles, sentindo-se uma fraude completa e um ator num palco errado, sem saber as falas do roteiro. Ele queria confessar tudo para eles ali mesmo e rasgar a fantasia de bom marido e herói. Queria dizer, eu falhei com a mãe de vocês e a culpa é minha por não ter ouvido. Eu não a ouvi quando ela precisava de mim e a deixei sozinha no escuro. Mas ele engoliu as palavras ácidas que queimavam a garganta como veneno. A confissão não traria ela de volta à vida e só traria dor e decepção para eles, manchando a memória do pai que eles admiravam. Ele carregaria aquele peso sozinho para sempre, como uma cruz invisível nas costas. Era a sua penitência silenciosa e justa pelo tempo desperdiçado. O médico-chefe chamou a família para uma reunião formal numa sala reservada no fim do corredor. A sala era pequena e sem janelas, com uma mesa redonda no centro e cadeiras desconfortáveis de plástico. As notícias não eram boas e não deixavam margem para esperança ou milagres médicos. A atividade cerebral era inexistente segundo os exames mais recentes e sofisticados que mostraram apenas silêncio elétrico. A ciência tinha chegado ao seu limite intransponível diante da morte inevitável. O que restava ali na cama era apenas um corpo mantido por aparelhos sofisticados que bombeavam sangue e ar artificialmente. Chegara o momento das decisões difíceis e irreversíveis que ninguém quer tomar na vida. O momento de deixar ir quem já não estava mais lá e permitir o descanso final do corpo cansado. Francisco ouviu tudo como se estivesse mergulhado debaixo d'água, num oceano profundo e escuro, onde o som chega distorcido. A pressão nos ouvidos era imensa e a cabeça girava. Os filhos soluçavam ao lado dele, apertando as mãos uns dos outros em busca de apoio mútuo. Ele permaneceu estático na cadeira como uma estátua de sal, prestes a desmoronar com o vento da realidade. Ele sabia no fundo da alma que aquela era a confirmação final de tudo o que ele temia e evitava. O silêncio definitivo estava sendo formalizado em papéis e protocolos médicos legais que precisavam de assinaturas. Eles voltaram para o quarto para as despedidas finais antes do procedimento de desligamento. Um ritual humano e doloroso de dizer adeus a quem já partiu, mas ainda parece estar presente fisicamente na cama. Os filhos falaram palavras de amor e gratidão no ouvido da mãe, lembrando momentos felizes da infância e da vida. Francisco esperou sua vez no canto do quarto, sentindo-se indigno de estar ali e de tocar nela. Quando ficou sozinho com ela novamente por alguns minutos, o quarto parecia ter encolhido de tamanho e ficado claustrofóbico como um caixão. O ar era rarefeito e difícil de respirar, como no topo de uma montanha alta. Ele se aproximou do ouvido dela e sentiu o cheiro do shampoo que ela usava misturado com o cheiro do hospital e de remédios. Ele queria dizer algo profundo e poético que resumisse 30 anos de convivência. Algo que transcendesse a barreira da vida e da ausência física e chegasse até a alma dela onde quer que estivesse. Mas tudo o que ele conseguiu dizer com a voz embargada foi um pedido simples e desesperado. Me desculpe, Elisa, por tudo. Me desculpe por ter achado que teríamos todo o tempo do mundo para viver e nos amar.
Me desculpe por não ter lido o livro que você queria comentar comigo naquela noite e que ficou no sofá. Me desculpe por ter deixado você sozinha, mesmo estando sentado ao seu lado, no sofá da nossa sala todos os dias. As lágrimas dele caíram no lençol branco e engomado, molhando o tecido estéril. Manchas escuras de arrependimento que logo secariam sem deixar marca permanente no tecido, mas ficariam marcadas na alma dele. O desligamento das máquinas foi um processo técnico e incrivelmente silencioso e rápido que durou segundos, sem drama cinematográfico ou trilha sonora triste de fundo para acompanhar. Apenas o cessar dos bips eletrônicos que marcavam a vida artificialmente. Apenas o silêncio retomando o seu reinado absoluto no quarto estéril e frio. O peito dela parou de se mover lentamente até ficar imóvel para sempre. A sala mergulhou numa quietude sagrada e assustadora que gelou a espinha de Francisco e parou seu coração por um instante. Ele ficou ali parado em pé, observando o fim de tudo. Observando o rosto dela, que agora parecia apenas dormir um sono sem sonhos e sem volta para casa e para ele. Ele sentiu uma solidão tão vasta que parecia uma dor física real e cortante como uma faca. Uma dor aguda no centro do peito que irradiava para os braços e para a garganta, sufocando o grito de desespero. Aquele era o ponto de não retorno da vida dele e da história deles dois. O momento exato em que o passado se cristaliza e se torna imutável como pedra fria de túmulo. Não havia mais chance de conserto ou de reedição dos fatos vividos. Não havia mais terapia de casal para resolver os problemas de comunicação e afeto. Não havia mais viagens de reconciliação para Paris ou para a Serra no inverno. Havia apenas o fato consumado e frio da morte que encerrava o ciclo. Elisa tinha completado sua passagem para o outro lado do mistério da existência humana. E Francisco tinha ficado para trás com o seu saldo bancário cheio de dinheiro inútil que não comprava nada, e seu coração completamente vazio e oco. A burocracia da partida definitiva ocupou as horas seguintes com uma eficiência cruel e mecânica, que não respeitava o luto. Assinaturas em formulários triplos com letras miúdas que ele mal conseguia ler. Documentos de liberação do corpo para a funerária. Escolhas de urnas de madeira nobre e detalhes da cerimônia de despedida no cemitério da cidade. Francisco fez tudo no piloto automático de quem gerencia uma crise na empresa de construção e tenta evitar o colapso. Ele era bom em resolver problemas práticos e logísticos complexos sob pressão. Era a sua especialidade profissional reconhecida pelo mercado e pelos pares. Ele tratou a despedida dela com a eficiência de um gerente de projetos experiente e frio que cumpre tarefas. Era a única forma de não desmoronar na frente de estranhos e dos filhos que precisavam dele forte. Ele organizou os horários da cerimônia final. Recebeu os pêsames de amigos e parentes distantes com acenos de cabeça educados. Apertou mãos de desconhecidos que murmuravam frases feitas e vazias de sentido. Ouviu frases sobre como ela era uma boa pessoa e iluminada, e como faria falta na comunidade, sobre como o destino sabe o que faz e tem seus planos misteriosos para todos nós, sobre como o tempo cura todas as feridas e alivia a dor com o passar dos anos. Ele queria rir na cara daquelas pessoas bem-intencionadas e ingênuas que não sabiam de nada. O tempo não cura nada e nunca curou nenhuma ferida profunda. O tempo apenas acumula poeira e esquecimento sobre a ferida aberta e purulenta que nunca fecha. O tempo é o vilão dessa história e não o remédio milagroso que todos prometem. O tempo que ele desperdiçou trabalhando em excesso para construir torres de concreto. O tempo que ele achou que sobrava e esbanjou com arrogância e certeza de eternidade. Quando tudo terminou e os parentes se foram para suas casas e suas vidas normais, Francisco voltou para a casa vazia e escura, dirigindo devagar. A chave girou na fechadura da porta principal com o mesmo som metálico de sempre que ele ouvia há 30 anos ao chegar do trabalho. Mas quando a porta de madeira maciça abriu, o ar que saiu de dentro da casa era diferente e pesado e cheirava a abandono, estagnado como o ar de uma cripta fechada onde a luz do sol não entra há eras. Francisco sentiu o impacto daquele ar viciado nos pulmões e teve que se apoiar no batente da porta para não cair. Ele entrou e fechou a porta atrás de si com um clique suave, trancando o mundo lá fora
e ficando sozinho com seus fantasmas e culpas que agora habitavam cada canto. A casa estava exatamente como ele a tinha deixado na manhã de quinta-feira, na pressa da emergência médica, com os paramédicos correndo. Mas agora parecia um cenário de um filme abandonado pela equipe de filmagem, onde os atores foram embora e nunca mais voltaram. A geladeira na cozinha zumbia num tom grave e constante que ele nunca tinha notado antes porque a voz de Elisa preenchia o ambiente. Agora o zumbido mecânico era o único som vivo naquela vastidão de silêncio e solidão. A xícara de café dela ainda estava na pia da cozinha, ao lado da dele, onde eles tinham tomado o último café em silêncio absoluto. Uma mancha de batom rosa claro na borda da porcelana branca marcava o lugar onde os lábios dela tocaram pela última vez naquela manhã fatídica. Aquele pequeno vestígio de vida e vaidade foi como um soco violento no estômago dele, tirando todo o ar dos pulmões e fazendo seus joelhos tremerem. Ele tocou a xícara com a ponta dos dedos trêmulos e sentiu a textura lisa e fria da porcelana. Ainda esperava irracionalmente sentir algum calor residual da boca dela, mas a cerâmica estava gelada, como gelo seco e sem vida. Ele olhou para o chão e viu uma fina camada de pó se acumulando sobre os móveis lustrados e brilhantes. O pó dançava nos feixes de luz que entravam pelas frestas da cortina fechada, como se fossem pequenos espectros do tempo que passava sem permissão. O pó pousava sobre o porta-retratos do aparador, como neve cinza e triste, cobrindo os sorrisos das fotos antigas de momentos felizes que pareciam pertencer a outra vida. Ele caminhou pelo corredor extenso e o som dos seus sapatos de couro no piso de madeira ecoava alto demais e de forma assustadora. Toque, 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 em ritmo fúnebre e solitário. Um som que anunciava que não havia mais ninguém para ouvir ou se incomodar com o barulho dos passos dele ou pedir para ele fazer menos barulho. As sombras dos móveis se alongavam no chão, desenhando formas estranhas e ameaçadoras, à medida que o sol se punha lá fora. Ele olhou para o sofá da sala, que parecia maior agora e mais vazio, sem a presença dela, ocupando o lado esquerdo. O livro azul. O livro que ela tentava ler na terça-feira enquanto esperava por ele, pacientemente sentada ali com esperança. Ainda estava lá no mesmo lugar intocado desde aquela noite. Fechado e mudo, guardando seus segredos e a história não terminada que ela nunca saberia o final. Francisco caminhou até o sofá, sentindo as pernas pesadas como chumbo e o coração acelerado batendo na garganta. Ele pegou o livro com reverência, como se fosse uma relíquia sagrada de um tempo perdido. As mãos dele tremiam incontrolavelmente e ele teve que se sentar para não cair de fraqueza emocional e física. Ele abriu na página marcada por um marcador de papelão simples que ela usava para não perder o fio da meada. Não havia nada escrito na página impressa do romance que contava a história de outros personagens. Apenas palavras de uma história fictícia que ela nunca terminou de ler. Mas dentro do livro havia um papel dobrado ao meio cuidadosamente e escondido ali como um tesouro secreto. Uma folha arrancada de um caderno pautado simples de anotações que ela usava para listas de compras e lembretes. Francisco sentou-se na poltrona de veludo, onde costumava sentar para ler seus projetos e plantas arquitetônicas. A mesma poltrona onde ele tinha ignorado o pedido de conversa dela, alegando cansaço mortal e dor de cabeça naquela terça-feira. Ele desdobrou o papel com cuidado, como se fosse um documento histórico frágil e valioso que podia se desfazer com o toque. A letra de Elisa era redonda e firme, feita com caneta azul escolar, simples e honesta. Era uma lista simples, numerada de 1 a 4. Não era uma carta de despedida dramática ou poética, cheia de metáforas sobre a morte ou o fim. Era uma lista de tópicos práticos para uma conversa de casal que nunca aconteceu, porque ele não permitiu e não teve tempo. Item 1 da lista, escrito com clareza e honestidade brutal que doía ler. Sinto que estamos distantes, e isso me assusta muito, pois não quero virar uma estranha na sua vida e na sua casa que ajudei a construir. Item 2, escrito logo abaixo, com a mesma firmeza. Gostaria que jantássemos na mesa de jantar, e não na frente da TV vendo notícias ruins sobre economia e política que nos afastam e nos calam. Item 3, com um pedido pessoal e simples. Quero visitar minha irmã no sul antes do fim do ano,
pois sinto saudades da minha família e das minhas origens e do cheiro da terra. Item 4, sublinhado 2 vezes com força e urgência. Sinto falta do meu marido e do meu amigo, que costumava rir comigo e que desapareceu no trabalho e na ambição. Francisco leu aquela lista repetidas vezes, até as palavras perderem o sentido e virarem borrões azuis por causa das lágrimas que enchiam seus olhos. Eram 4 linhas curtas e diretas, e simples como a vida deveria ser. 4 pedidos simples e realizáveis que não custavam dinheiro e nem exigiam grandes sacrifícios de tempo. 4 gritos de socorro, disfarçados de tópicos domésticos banais que ele ignorou por cegueira. Ele percebeu que a conversa que ele adiou com tanta arrogância e prepotência não era uma briga ou uma discussão chata sobre contas a pagar. Não era uma cobrança financeira ou uma reclamação sobre a casa ou os filhos que davam trabalho na faculdade. Era um convite amoroso e desesperado de alguém que se sentia sozinha no meio da multidão. Ela queria convidá-lo para voltar a fazer parte da vida dela antes que fosse tarde demais para os dois. E ele tinha recusado o convite, alegando que o dia tinha sido um inferno e que precisava descansar a mente brilhante de engenheiro. Ele ficou ali sentado com o papel na mão, enquanto a tarde caía lá fora, e a sala escurecia gradualmente, transformando os móveis em vultos sombrios e irreconhecíveis. Ele não acendeu as luzes do lustre de cristal que iluminaria sua solidão e sua vergonha. A escuridão parecia adequada ao momento e ao estado de espírito dele, que era sombrio e sem esperança. Confortável até para esconder as lágrimas que escorriam sem parar pelo rosto cansado e marcado pelo tempo. Ele pensou em como é assustadoramente fácil perder o que é precioso e insubstituível na vida cotidiana e banal. Não é preciso um grande desastre natural ou uma guerra mundial para destruir um amor verdadeiro e sólido de anos. Não é preciso uma traição escandalosa ou um crime passional para acabar com um casamento de 30 anos de história. Basta o descuido diário e constante com as pequenas coisas e os pequenos gestos. Basta a certeza arrogante de que o outro estará sempre ali no sofá, esperando a gente terminar o que estamos fazendo no trabalho e na carreira. Basta colocar o dinheiro e o sucesso profissional acima da conexão humana básica e do afeto diário que nutre a alma. Francisco tinha sido um excelente provedor financeiro e nunca deixou faltar nada para a família e para o conforto de todos. Nunca faltou nada material ou luxuoso naquela casa que parecia uma revista de decoração impecável e invejável. Mas faltou ele, faltou a presença inteira e atenta dele nos momentos simples e cotidianos. Faltou a escuta carinhosa dele quando ela precisava falar sobre o dia dela. E agora a casa cheia de coisas caras e obras de arte era apenas um depósito de móveis de design e arrependimentos profundos e amargos que não serviam para nada, além de acumular pó. Ele subiu as escadas para o quarto principal, arrastando os pés pesados degrau por degrau, sentindo o peso da idade e da culpa. O corrimão de madeira estava frio sob sua mão e parecia rejeitar o toque dele. O armário dela estava cheio de roupas coloridas, penduradas nos cabides de madeira, organizadas por estação e por cor. O cheiro dela ainda estava lá impregnado nos tecidos de algodão e seda fina, como um fantasma olfativo. Lavanda suave e algo mais doce que ele não sabia identificar o nome, e que agora era apenas memória dolorosa. Ele abriu as gavetas da cômoda devagar, com medo do que encontraria ali dentro. Viu os objetos pessoais dela, organizados com capricho e cuidado feminino. As pequenas coisas que compunham o universo particular dela e que ele ignorava solenemente por achar irrelevante. Um tricô inacabado com as agulhas espetadas no novelo de lã rosa que ela fazia para a neta que ia nascer. Um creme de mãos pela metade com o cheiro dela e a marca dos dedos dela no tubo plástico. Uma foto antiga deles dois, amassada no fundo da gaveta tirada num parque qualquer, quando eram jovens e pobres e felizes. Ele percebeu que ela vivia um mundo interior rico e vasto, do qual ele se excluíra voluntariamente, por falta de tempo e interesse genuíno na alma dela. Ele encontrou diários antigos com capas de couro desgastadas pelo tempo e pelo uso. Não teve coragem de ler o conteúdo íntimo e secreto daquelas páginas. Sentiu que seria uma invasão de privacidade, agora que ela não estava mais lá para defender seus pensamentos e sentimentos mais profundos.
Agora que ela não estava mais lá para dar permissão, ele não tinha o direito moral de entrar na mente dela e descobrir quem ela era de verdade, além da esposa dedicada. Ele já tinha perdido essa chance quando ela estava viva e sentada no sofá querendo falar com ele, olhando nos olhos, e ele desviou o olhar para o celular e para os problemas da obra. Francisco deitou-se na cama king size enorme e vazia, que parecia um oceano de solidão sem fim. No lado dela, que ainda parecia guardar a forma do corpo dela no colchão macio e nos lençóis frios. Ele afundou o rosto no travesseiro dela e inspirou profundamente, tentando capturar os últimos resquícios moleculares da existência dela antes que desaparecessem para sempre no ar. O silêncio da casa era ensurdecedor e opressivo, esmagando os tímpanos e a alma cansada. Não era um silêncio de paz e descanso merecido depois de um dia de trabalho árduo. Era um silêncio acusatório e pesado como chumbo que o culpava por tudo. Cada estalo da madeira do piso parecia dizer: tarde demais, Francisco. Você falhou com ela e com você mesmo. Cada sombra projetada na parede parecia desenhar a silhueta dela, se afastando para sempre na escuridão da noite. Ele entendeu com clareza cristalina que sua pena perpétua seria viver naquela casa perfeita e fria sem ela, para aquecer os cômodos. Viver com o conforto que ele trabalhou tanto para conseguir, mas sem a única pessoa que dava sentido àquele esforço todo de anos de dedicação e sacrifício. Ele entendeu que a aposentadoria tranquila que ele planejava para o futuro seria apenas um longo período de espera pelo seu próprio fim solitário e triste e sem testemunhas oculares. Sem viagens compartilhadas para lugares exóticos e sem fotos sorrindo para colocar no álbum. Sem conversas na varanda, vendo o pôr do sol e tomando vinho barato e rindo de nada. Apenas ele e a memória dolorosa do que ele não viveu por escolha própria e cegueira emocional e ambição desmedida. A história de Francisco ecoava com um peso familiar e assustador na mente dele. Lembrava o silêncio denso e sufocante daquele pai que nunca conheceu o filho do relato anterior deste canal. Um silêncio que separa mundos e que constrói muros invisíveis e intransponíveis entre as pessoas que deviam se amar. E, ao mesmo tempo, a dor de Francisco preparava o terreno fértil e triste para a próxima tragédia que viria a seguir. No próximo vídeo, veremos como uma herança maldita pode não ser dinheiro ou dívidas impagáveis, mas sim o tempo que não se viveu e que se acumula como pó sobre a alma dos que ficam. Nos meses arrastados que se seguiram, Francisco tentou manter a rotina de trabalho para não enlouquecer dentro de casa sozinho. Mas a rotina sem ela era apenas uma coreografia mecânica, sem música e sem alma e sem propósito algum. Ele comia sem sentir o gosto da comida sofisticada que pedia no delivery todas as noites e deixava sobrar no prato. Trabalhava nos projetos sem ver propósito, nos prédios que subiam em direção ao céu cinza da cidade poluída. Voltava para casa sem ter para quem voltar, ou contar as novidades do dia, ou reclamar do trânsito caótico. A lista de papel de Elisa continuava na mesa de cabeceira ao lado do relógio digital, como um monumento à sua falha pessoal. Ele a lia todas as noites antes de tentar dormir com a ajuda de remédios tarja preta que entorpeciam a dor. Item 4. Sinto falta do meu marido. Aquela frase ecoava na mente dele como um mantra doloroso e interminável que não o deixava em paz nem nos sonhos. Ele estava ali agora na cama, ao alcance da mão e do toque. O marido estava ali presente fisicamente e desperto e arrependido amargamente, disponível totalmente para ela e para o amor e para a conversa, atento a cada som da casa, esperando um sinal que nunca viria do além. Mas a esposa tinha ido embora para sempre e não voltaria mais para aquele quarto ou para aquela vida. A conversa nunca aconteceu e nunca aconteceria neste plano da existência material. As palavras ficaram presas na garganta do tempo, como pedras afiadas que cortam a carne e sangram por dentro. E o silêncio que agora reinava na casa, soberano e absoluto e tirano. Aquele mesmo silêncio que ele tanto buscou e exigiu depois de um dia de trabalho estressante para ter paz e sossego egoísta. Aquele silêncio que ele impôs para poder descansar a mente dos problemas da empresa e dos clientes. Agora era o seu companheiro constante e fiel e cruel e implacável.
O seu carcereiro que não dava trégua nem por um segundo sequer. E era um silêncio definitivo, absoluto, eterno. Francisco aprendeu da pior maneira possível que há silêncios que acalmam a alma cansada e há silêncios que destroem a vida e a esperança de um futuro feliz. E o silêncio de uma casa onde alguém partiu sem ser ouvido é o som mais alto e devastador que um ser humano pode suportar nas suas noites de insônia interminável e solitária.